O Yahusha, O Yah, O Yahusha, O Yah, O Yahusha, O Yah, porque tu é nosso Pai. E assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, gratidão por estar aqui na tua presença com os meus irmãos. Gratidão porque eu sei que o teu Espírito, que veio através do teu mensageiro, foi compartilhado na tua igreja, com aqueles que conhecem verdadeiramente quem é o teu Filho. Uma vez que reconhecemos o Filho, temos a vida. Aquele que reconhece o Filho, tem a vida. É muito maravilhoso tudo isso, papai. Eu sou grato a ti, porque os irmãos têm vindo de longe, e isso tem se cumprido a tua palavra, que diz que os teus filhos vêm de longe. Abençoe, papai, eu te peço, essa ministração de hoje, que não seja o teu servo falando, que não seja os meus irmãos falando, mas seja a tua palavra, a tua voz, que ela seja audível, papai, ela seja audível, porque de nós mesmos, papai, é impossível sair tamanha sabedoria, tamanha alegria, tamanha unção, se não for pela tua voz, papai. A tua voz nos conforta, a tua voz nos alegra, a tua voz nos traz vida, a tua voz, papai, a tua trombeta nos traz, papai, ânimos todos os dias. Gratidão, papai. Eu te peço, papai, que tu esteja conduzindo a vida do teu mensageiro em todas as coisas, a vida dos teus anciãos em todas as coisas, a vida dos teus obreiros e dos irmãozinhos, os que estão presentes, os que estão espalhados ainda, papai, que estão para vir, e mesmo que não estejam para vir, papai, porque tu sabes de todas as coisas. Papai, eu entrego nas tuas mãos esta noite, aqui com os meus irmãos, e peço, papai, que a tua palavra venha ser compreendida, papai. Abra os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, papai, para que possamos compreender o que tu quer falar conosco. Nos capacite para fazermos parte desse exército com Micael. E assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai. Amados irmãos, hoje, dia 24 do 6 de 2022. 24 do 6 de 2022. 24 anciãos. A sexta era o sexto filho, né? E Isaías 22, ele recebeu o quê? Tudo que foi colocado para Satanás, foi tirado de Satanás, Sobna, e entregue para quem? Ele é aqui, Micael, né? Gratidão, papai. Hã? Gratidão, papai. Amados irmãos, vamos abrir aqui em 1 João. Vou só fazer como diz o nosso amado irmão Anderson, um adendo. Isso, um adendo. 1 João, capítulo 5. Aqui no versículo 11. Todos encontraram? Sim. Diz assim: e este, ou melhor dizendo, e o testemunho é este, e ao nos deu a vida eterna,
e ao forte e valente, nos deu a vida eterna, né? Porque ele era Yahshua e derramou seu sangue no madeiro. E esta vida está em seu filho, Yahshua Micael, que se tornou a árvore da vida. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Simples, né? Tá. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Ial. Presta atenção. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Ial. Vou repetir. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Ial, para saberdes que tendes a vida eterna. Condição: crer no nome do Filho de Ial é garantir uma vida eterna. Ok? Vamos lá em Juízes, capítulo 6. Antes de Juízes, vamos em Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Página 2035. Porque quando nós, irmãos, hoje estamos compreendendo tudo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que tudo tende para Yahshua Micael. Tudo. Toda a escritura, todos os relatos tende para demonstrar que viria alguém e seria um juiz, um comandante, um libertador no final dos tempos. Para se cumprir também Daniel 12:1, que diz o quê, irmã Adriana? Daniel, 12:1. Levantar-se-á Micael, grande príncipe. Fala mais alto. Naquele tempo, o tempo do fim, levantar-se-á Micael, grande príncipe, junto com os Que filhos se do conserva. junto com os filhos do seu povo. E continua? Esqueceu? Esqueci. E será um tempo de tal angústia, como nunca jamais houve, né? Até este tempo, tempo do fim. Mas o teu povo escapará. Isto é, aqueles que estão inscritos, ok? No livro do Cordeiro Imolado. E como nós já falamos, desde a fundação do mundo, né? Não podemos esquecer esses pontos. Por quê? Quando eu começo a compreender isso, eu estou compreendendo a vida. Tá bom, irmão Márcio? A vida. Então tá. Todos atrás estão compreendendo? Tá. Gálatas capítulo 4, versículo 1. 2035. Diz assim: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Quem é esse herdeiro aqui, irmã Iraci? Não está falando herdeiros, está falando herdeiro. Então, quem é esse herdeiro? Muito bem, Micael. Herdeiro de tudo. Enquanto herdeiro, ele é o quê? Menor, embora dono de tudo, nada se difere de escravo. Agora, irmã Iraci, acertou. Agora vamos ver se a irmã está entendendo. Por que está dizendo o herdeiro é menor? Por que esse herdeiro Micael é menor? Qual a condição de ser menor a que a palavra está querendo dizer? Não sabe responder? Eu não consigo responder. Não está conseguindo? Está entendendo? Tá. Deixa eu perguntar aqui. Irmão André.
o herdeiro é menor, a condição de não ter finalizado o propósito ainda? Não. Irmão Isalino. Se o herdeiro é menor, Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo. Micael, dono de tudo. Micael, é porque ainda não tinha se cumprido nas coisas. Não. Rejane? É porque a condição dele ter vindo nessa terra? Isto, a condição de ter vindo nessa terra está como um ser humano, em carne. Ter pouca força por estar Ok? na terra, né? Veio como um ser humano, ok? Está em carne. Um corpo físico, tá bom? Corpo físico. Oi. Pelo fato dele ter vindo estar no corpo físico, mas ele ainda continua como o menor? O fato dele ter vindo no corpo físico de carne é a condição de ser menor. É a condição de ser Uhum. menor ainda. Uhum. É isso que é a condição. Só na hora da ascensão que ele vai ser. Aí a gente lembra aqui, ó. Enquanto o herdeiro, presta atenção. Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada se difere de escravo. Escravo por quê? A condição daquele que é filho de Adão. Os filhos celestiais é de Sara. Esses são a condição da promessa. Para esses pertence a promessa. A promessa é para o escravo, que é os filhos de Agar? Não. E aí ele fala, Sara é a Oxalã celestial. Agar é Oxalã terrena. Estes são escravos. Ele explica. O escravo é o terreno. O herdeiro é o celestial. Então, enquanto o herdeiro é menor, nada se difere de escravo. Está falando que ele está na condição de um ser natural, físico, homem. Mas ele é dono de tudo. É isso que é o maravilhoso. Ok? Efésios, vamos abrir agora em Efésios capítulo 4. Porque é difícil para as denominações hoje compreender esse parâmetro. Quer falar, irmã? 2044. Pode falar. Lembra também de 1 Timóteo 3? Aham. Está na construção Vou entrar lá agora. Você vai entrar no ancião? Nós vamos entrar lá agora. Só para a gente ler essa passagem, eu até sei onde você ia. Que tá o ancião, né? O ancião. Muito bem, irmã. Muito bem. É só então para a gente manter o ritmo, tá? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos pegar aqui, ó. Gálatas 4, Efésios 4. Gálatas 4, Efésios 4. Vamos pegar aqui, ó, no versículo 13. Aí a gente lembra de Gálatas 4. Enquanto o herdeiro é menor, nada se difere do escravo, mas ele é dono de tudo. Aí diz, até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Ial. Grava aí, do pleno conhecimento do Filho de Ial. Marca aí, do pleno conhecimento do Filho de Ial. Marcou? Volta lá em 1 João. Os irmãos vão ficar com o dedinho na Bíblia hoje, segurando, porque a gente vai ficar indo e voltando em muitas passagens, tá? Porque eu estou ruminando com os irmãos as mensagens que o papai está nos trazendo. E daquilo que o papai já nos trouxe também. Tá bom? E isso é muito importante, porque a gente amplia o nosso entendimento. Alguns irmãos, às vezes, pensam assim, ali é uma reunião de ruminar. Uma reunião de ruminar. É uma reunião de ruminar que é para o seu crescimento. Muito edificante. Então, todas as reuniões são importantes. Eu quero explicar para os irmãos. O pai de família, ele prepara o alimento. Mas para ele preparar o alimento, ele tem que pegar o alimento. Para ele pegar o alimento tem que descer.
a representação da caminhada no deserto, que no sexto dia, presta bastante atenção, irmãos, que essa ministração nós estamos ruminando e os irmãos têm que ficar atentos. E eu vou perguntar. E no sexto dia, no deserto, eles caminhavam. No sexto dia caiu o maná dobrado, não era? Não. Colhia-se dobrado. Presta atenção, que eu vou fazer isso para os irmãos acordar. Colhia-se dobrado. Por que colhia-se dobrado? Porque no sábado não iria cair maná. O chefe de família sai e colhe para os da casa. Correto? Sim. Ele pega e colhe para os da casa. Colhe uma porção para cada um dos da casa. Ok? Até aí tudo bem? A gente está lembrando de coisas que nós aprendemos no passado. É a representação das ministrações de quarta e de domingo. Nós estamos caminhando no deserto. Na sexta era, é a era de quê? Filadélfia. Está caindo do céu. Na quarta e no domingo, nós estamos comendo o maná que foi o quê? Preparado por Ial e foi entregue para o seu mensageiro. A mensagem sempre vai vir pelo mensageiro. Mas o espírito que está no mensageiro, assim como marcha, também está compartilhado. Ok? Também está compartilhado na igreja, principalmente no mensageiro e no trono. É sempre assim. Ok? Essa mensagem, ela vai ser ruminada na sua casa, no seu dia a dia, no ouvir a mensagem e principalmente quando você para nessas reuniões de terça na live, de quinta, agora, de sexta, de sábado, de domingo à noite. Vocês estão entendendo? Falei terça, mano. Falou. Acorda, irmã. Falei que eu ia cortar você. Vou falar. Se não ruminar, não tem como. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo. Por quê? A ovelha mastiga e vai para onde? Ela vomita? Não. Vai para onde? O estômago. No estômago faz todo aquele processo de digestão. Mas faz a digestão de tudo? Não. Aí volta tudo aquilo. Aí volta aquela baba, aquele suco, tudo volta. Voltou para a boca, aquela massa, mastiga. Dali vai sair mais o quê? Mais nutrientes que não foi processado anteriormente. É isso que nós estamos fazendo. Se acha que isso não é importante, fique em casa. Não venha. Pai Jalche mandando. Entendeu, irmãos? Tem que ser muito sério com as coisas do papai. Muito sério. Né? Por quê? Porque eu não estou falando de mensagem de homem. Nós estamos falando de Ial. Né? Se fosse mensagem de homem, daria vontade de ir embora. Eu lembro das denominações. Eu chegava lá, tinha hora que eu queria que o pastor parasse de falar, que eu estava com vontade de ir embora. Mas aqui não. Aqui quando a gente está ouvindo a palavra do papai, a gente fica com vontade de ficar mais. A gente não tem vontade de ir embora. Não tem nada de humano. Não tem nada de humano, porque preenche. Isso é o quê? É a vida. Dando vida ao corpo mortal. É um corpo frágil, um corpo limitado. Vocês estão entendendo? Sim. Então tá. Efésios 4. De novo. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Ial, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Machia. A plenitude do Machia. Vocês marcaram aí Filho de Ial? Pleno conhecimento do Filho de Ial. E aonde eu falei pra gente ir? 1 João 5. Vamos lá, 1 João 5. 1 João 5, versículo 12.
Versículo 11. Versículo 11. E o testemunho é este. Ial nos deu o quê? Vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem é esse Ial aqui, irmã Diene? Ial forte e valente, que é a árvore da vida. Por isso que fala, nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem é o fruto da árvore da vida? Irmã Iraci. Micael. E quem é a árvore da vida? Ialcha. Ele deu o quê? O fruto para nos alimentarmos com a vida. Meus irmãos chegando aqui. Pai de Alcha. Pai de Alcha, minha irmã. Então vamos lá. De novo, versículo 11. E o testemunho é este: Ial nos deu vida eterna, ou seja, a árvore da vida. E esta vida está em seu Filho, o fruto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem estende a mão para pegar do fruto da árvore da vida, estende a mão, estende a mão, estende a mão. Lá na água, lá tem que levar a mão na água e trazer a boca. Estende a mão. Muito bem colocado. A irmã Débora fez um comentário anterior aqui, foi muito bem colocado. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem meio termo. Ok, irmãos? Então, quando a gente leu aqui que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 13, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Ial. Ou seja, se você tem o pleno conhecimento de quem é o Filho de Ial, você vai ter a vida. E essa é a vontade de Deus. E essa é a vontade de Ial, porque o herdeiro, ele é dono de tudo, mas ele está na condição humana. Então é difícil reconhecer. É difícil reconhecer, porque como é que você vai reconhecer alguém que está na mesma condição que você? Somente pelo Espírito que está no homem. Porque quem pode conhecer o Espírito do homem, se não o Espírito que nele está? E o Espírito de Ial testifica com o nosso Espírito para dizer, Abba, Pai. Gálatas capítulo 5. É lindo, irmãos. O Filho é também o Espírito que está compartilhado em nós. Por isso que Daniel 12:1 diz, isto é, aqueles que estão inscritos, porque vocês foram marcados lá em cima, irmãos. Nós fomos marcados lá. Porque a fidelidade demonstramos lá. E descemos com ele aqui. Estamos sendo ajuntados para subir, para não passar pela morte. Gratidão do Pai. Os irmãos precisam ter mais temor com essas coisas. Com essas palavras de vida. Irmãos, vende a casa, aluga a casa longe, se for preciso, e vem. Se você crê nessa palavra, você sabe que Jacó, ainda com o nome de Jacó, ele agarrou o anjo, lutando com o anjo, ele agarrou o anjo. E ele não queria soltar enquanto ele não fosse abençoado, porque o irmão dele vinha para matá-lo. E ele queria a vida.
E só pode ter a vida aquele que come do fruto da árvore da vida. Você não come da árvore, você come do fruto que a árvore tem. Ele quer agarrar a vida. Ele quer agarrar a vida. Aquele que quer agarrar a vida, segurar, vai tê-la. Por quê? Aquele que amar mais pai, mãe, filho, parente, casa, carro, riquezas deste mundo, não é digno de ser meu discípulo. É tremendo, né? Agora você vai entender uma coisa em Juízes 6. Agora vocês vão entender uma coisa. Vamos lá, Juízes 6. Não que antes nós não entendíamos, mas vocês vão ver como que o papai conversa lá atrás e vai fazendo conexão da palavra sem a gente imaginar. É simplesmente vem, né, irmã Rejane? E aí a irmã Rejane fala, é assim que as escrituras conversam, né? Vamos lá então. Juízes. Samuel. Irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, Gideão. Ele era um tipo de... Isso. E também o quê? Libertador. Mas não é essa palavra. Isso. Mais expressivamente, comandante. Um tipo de comandante de juiz. Correto, irmãos? Comandante e juiz. Comandante e juiz. Isso é o ruminar do papai que está lá no grupo. A gente coloca o ruminar lá, o irmão coloca, a gente recompartilha e recompartilha. Aí os irmãos saem tacando figurinha. Aí o ruminar que está em cima não entende que é uma palavra. Palavra de alto tá ali. Tem que ter comentário da palavra. Os irmãos têm que olhar a palavra e falar assim, eu vou marcar esse texto e vou fazer comentário deste texto. Não é ficar sair tacando figurinha, não. Ninguém está aqui para se aparecer. Entendeu, irmãos? Isso é o cuidado com o zelo da palavra de alto. Ainda mais quando é o papai que compartilha. É prioridade. Papai compartilhou, tem que parar tudo. O grupo poderia ter até bloquear o grupo de conversa. Para que a meditação seja constante. Porque nós sabemos que ali é Ial falando. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. E isso precisa ser tratado com mais seriedade. Porque os irmãos estão pensando que é brincadeira. E por conta disso, se perdem pelo caminho. Fazem coisas desvaneadamente desequilibrados. Por quê? Porque o espírito que na maior parte das vezes ronda no meio dos irmãos. Aí vem dúvida, vem sentimento de frustração, vem aquele sentimento de que eu não tenho condição de eu estar aí, entendeu? Vem aquele sentimento ruim, eu vou passar pela tribulação. Aí vem essas coisas. Porque aquele que come o corpo indignamente, por isso que há no meio de vós doentes, pessoas que não têm, que já morreram, muitos que já dormem, entendeu? E quando isso acontece, irmãos, eu estou falando espiritualmente, porque se você não compreende a palavra, você fica totalmente, irmão, vulnerável. E esse tem que ser tratado com muita seriedade. Entendeu? Sim. O nosso corpo é físico. A gente passa mal mesmo. A gente adoece. A gente pega uma gripe. A gente dá uma dorzinha de barriga. Eu não estou entrando nessa condição, não. Eu espero que os irmãos sejam maduros o suficiente para compreender isso. Eu gosto de falar assim, Senhor Márcio, eu estou errando nisso aqui, irmãos? Não. Eu estou tratando ele com o respeito. Não vou chamar de senhor. Não, irmãos. Senhor Márcio. Eu estou tratando ele com respeito. Não estou invocando o nome de Baal, não. É a língua portuguesa, irmão. Se você chamar um senhor de uns 70 anos de idade, 80 anos de idade, que tem modos antigos de respeito, e você chamar ele de você vai desrespeitar e ele vai causar até um escândalo. Porque ele vai ignorar você.
Essas coisas, irmãos, não podem ser meios de atrapalhar você. Ah, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Não, irmãos. Vocês têm que ter, nós temos que ter discernimento nessas coisas. E já foi falado sobre isso. Vamos continuar? É porque muita coisa acontece. Aí os anciãos conversam. E tudo que eu falo aqui, irmãos, você pode ter certeza. Os anciãos já conversaram. Ok? Eu não vou falar nada que seja na minha cabeça. Quando eu fiz isso, fui duramente exortado. Por quê? Porque eu falei de mim. Quando se fala da própria pessoa, não é Ial falando. Aí Ial cobra e corrige. Né? Juízes 6. Agora nós vamos entender, porque tem que conhecer o filho. É muito forte. Juízes 6. Então, o Gideão é uma representação, né, irmão Ronaldo? De juiz e de um comandante. Muito bom. Então tá. Vamos pegar aqui, ó. Juízes capítulo 6. Vamos pegar aqui, ó, no versículo. Calma, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 32. Eu ia ler o contexto, mas eu vou pegar só o versículo 32. Juízes 6, 32. Nesse dia, todos encontraram? Nesse dia, se deu a Gideão o nome de Jeruboal. Porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. É o nome que a gente não queria nem falar, como o próprio mensageiro citou. Porque eles colocaram este nome em Gideão. Mas vamos ver o que significa o nome Gideão? Quem já procurou saber sobre isso? Eu já tenho aqui, vou falar para os irmãos. Eu pesquisei hoje. Ai, papai. Ó, 2 significados. Um é aquele que corta com uma espada. E tem um outro significado na etimologia do nome. Significa guerreiro poderoso. Ok? Aí eles querem trocar o nome. Colocar o quê? Jeroboal. Porque se dizia que Baal contenda contra ele. Que Baal contenda contra o guerreiro poderoso. Que Baal contenda contra o guerreiro poderoso. Apocalipse, capítulo 12. Micael e seus anjos guerreando contra Baal e os seus anjos. Isso é a astúcia de Satanás. E agora vocês vão entender um detalhe. Jeremias 11:19. Precisa abrir Jeremias 11:19? Não. O que está escrito lá, irmão André? Destruamos a árvore, mas antes ele fala o quê? No começo do versículo. Como cordeiro. Isso. Não sabiam que eles. Aí, não sabiam que eles tramavam contra mim, beleza? Dá uma pausinha aí nesse versículo. Vamos lá em Salmos 18. Salmos 18. Satanás queria lá atrás, irmãos. Na história, ele se infiltrava ali no meio do povo. A história estava acontecendo conforme a vontade de Ial para conduzir o entendimento aqui na frente, no final dos tempos. Todas as histórias nas escrituras de guerras e tudo mais foram escritas propositalmente para
o tempo do fim, para que Micael e seus filhos reconhecessem a verdade. E quando Daniel quis entender, ele falou, não, Daniel, não é para o seu tempo não, é para o tempo do fim. Lacre as escrituras, elas foram lacradas, para aquele que queria abri-las. Quem pode abrir? Senão aquele que recebeu o quê? A chave. Salmos 18. 878. Salmos 18, versículo 5. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial. Baal. As torrentes de